professor Alberto. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar esse belíssimo evento e agradecer o convite na pessoa do professor Ricardo. Também gostaria de cumprimentar aqui todos os membros da mesa, na pessoa do meu colega e amigo Tiago. E a tarefa que me foi dada aqui, num curtíssimo espaço de tempo, foi de fato um desafio muito grande, que é tentar falar nesse exíguo tempo dos desafios da tributação em relação às novas tecnologias. E, para fazer isso, vou tentar não perder muito tempo, para fazer isso, eu bolei aqui uma fórmula. Eu vou tentar responder, eu acho que é uma pergunta fundamental para quem atua na área, eu vou tentar responder se o sistema brasileiro tributário está preparado para enfrentar a realidade trazida pelas novas tecnologias, especialmente no que se refere à economia digital. E eu vou partir de um pressuposto, e eu estou vendo aqui alguns alunos, que eu sempre costumo expor, e não só eu, mas os estudiosos da área, de que um bom sistema tributário é aquele sistema tributário neutro, o mais neutro possível, o sistema tributário que permite o funcionamento do mercado de forma sem que haja interferência desnecessária, inclusive prejudicando toda a lógica econômica na circulação de bens e mercadorias. E também um bom sistema tributário é aquele que não cria obstáculos, né, ao empreendedor, muito pelo contrário, que o deixe solto para poder realizar suas trocas comerciais sem maiores problemas. E, para a gente poder responder essa questão, e até porque existem pessoas aqui que não conhecem a realidade do sistema tributário brasileiro, é importante dizer que o nosso sistema tributário tem uma peculiaridade muito grande em relação a todos os outros, e aqui até faço uma referência em relação ao sistema francês, que é o fato de que as competências tributárias dos entes federados estão rigidamente delineadas na Constituição. E, mais ainda, estão pulverizadas de forma excessiva, a meu ver, na Constituição. Só para se ter uma ideia, para ficar claro para todos, o imposto sobre serviços pode ser tributado por mais de 5.500 entes, que são os municípios. Acho que isso é bem ilustrativo. E, obviamente, que, numa era pré-economia digital, os problemas já foram vislumbrados. Está aí a jurisprudência dos tribunais superiores que não me deixam mentir. Então, são várias as dificuldades causadas e obstáculos causados por esse sistema que tem essas características. E, mais ainda, é um sistema que traz uma série de princípios na Constituição, princípios tributários na Constituição. Só para a gente ter um exemplo aqui, claro, aproveitando as falas da professora Florence e da professora Ana Frazão, a gente tem no nosso sistema tributário constitucional um princípio fundamental, que é o da capacidade contributiva. Ou seja, um princípio que determina que só pode haver tributação quando há manifestação de riqueza. E aí eu me pergunto, será que essas máquinas que vão poder negociar, realizar negócios jurídicos, poderão, diante desse princípio, ser consideradas contribuintes? Ou, no mínimo, responsáveis tributárias pelos negócios, pelos erros, pelo não recolhimento de um tributo, por não enxergar uma hipótese de incidência tributária? Essa é uma questão que, em outros países, seria facilmente resolvida pela alteração, possivelmente, da legislação. No nosso sistema, teríamos que olhar para a Constituição, ou reinterpretando, o que pode causar insegurança jurídica, ou alterando a Constituição, o que demanda um grande esforço do Legislativo, até porque sequer há segurança sobre se esse é um princípio fundamental ou não, que poderia um dia ser alterado. E, obviamente, que essas complexidades na economia digital se tornam muito mais visíveis. E por quê? Justamente porque a economia digital trouxe algumas características que vão
que chocam com esse sistema. Quais são essas características? A primeira delas é de que os bens de real valor passaram a ser intangíveis. E, sendo intangíveis, a presença física do negócio econômico deixou de ser relevante. Então, o primeiro problema que se coloca é a dúvida sobre onde o negócio foi realizado, onde a manifestação de riqueza foi percebida, para saber qual desses entes é competente para tributar. A segunda e maior problema, a meu ver, né, a segunda característica, diz respeito à transmutação, à transformação dos conceitos desses negócios jurídicos. Hoje, né, a transmutação das espécies dos negócios jurídicos. O que era serviço, o conceito de serviço talvez não sirva mais para explicar algumas realidades, algumas trocas econômicas. E a gente pode pegar aqui o caso clássico do streaming. É um serviço? É um fornecimento de mercadoria? É um licenciamento de direito autoral? Então, todas essas perguntas que já são um tormento para os tributaristas no mundo todo, na nossa realidade brasileira, se exacerbam de forma tremenda. E prova disso, e meu colega aqui, presidente da mesa, sabe que também é tributarista, prova disso é que nossos escritórios estão cheios aí de demandas e de dúvidas de clientes que não sabem para quem recolher o tributo, que não sabem se efetivamente devem recolher o tributo ou qual tributo deve incidir sobre essa sua atividade. E eu vou pegar aqui um caso clássico, para não demorar muito, da nossa realidade, que está na ordem do dia, que foi a alteração trazida pela Lei Complementar 157, de 2016, que acrescentou na lista anexa de serviços da Lei Complementar 116 a tributação da seção do que seria chamado o streaming, né? Ou seja, classificando como um serviço. E, ao mesmo tempo em que houve essa regulamentação, ou seja, no mesmo ano, o CONFAS, que é um órgão que reúne, para quem não sabe, os estados federados, editou um convênio, que é o convênio 106 de 2017, autorizando, ao mesmo tempo, esses entes a tributar também essas operações. Ou seja, teríamos legalmente instituída, por dois entes tributários de competência completamente distintas, a possibilidade de tributação de uma mesma realidade econômica. Outro exemplo clássico que se dá e que também está muito na ordem do dia, é a classificação, a natureza que o sistema tributário vai oferecer e vai dar às moedas virtuais, né? A Receita Federal já se manifestou de forma muito incipiente, mas já se manifestou que seria um ativo, mas a CVM também já se manifestou de forma contrária, alegando que, a depender da natureza econômica da operação, pode ser classificado como valor mobiliário. Então, a gente está falando aqui de um mesmo sistema tributário que classifica duas realidades econômicas de forma distintas e faz atrair a incidência, se assim se decidir, se assim ficar definido, de dois tributos completamente diferentes que não convivem entre si. Então, todos esses desafios, né, o meu tempo é muito exíguo para mostrar mais esses desafios, mas todos esses desafios da economia digital, dessas novas tecnologias, certamente, da tributação dessas novas tecnologias, certamente ficará e será exacerbado no Brasil. Então, a gente tem um longo trabalho pela frente, inclusive no que se refere ao estudo agora da reforma tributária, que está na ordem do dia no Congresso Nacional, para poder criar condições e fazer com que o direito tributário não seja um entrave a essas relações econômicas, sob pena de, mais uma vez, o Brasil ficar para trás nessa grande revolução que estamos vivendo, talvez a maior da história econômica da humanidade. Então, era isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.